Hoje eu vou te falar sobre o meu novo projeto. E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu sou professor há mais de 13 anos lá na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu fiz doutorado e mestrado na USP, né, Universidade de São Paulo, lá em São Carlos. E desde então, desde ter me formado, eu também fiz pós-doutorado e doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia em Irvine. Então todo esse tempo da minha carreira foi mais como pesquisador. Eu atuei mais como um pesquisador, fazendo pesquisa na área de engenharia de software, na área de teste de software, na área de reuso de software. Então fiquei esse tempão mais no estado da arte que a gente fala. São coisas que a gente está estudando ainda, que a gente está propondo, mas que ainda não tem um impacto na prática. Talvez nem venham a ter impacto na prática. A maioria das coisas que a gente cria na academia, do ponto de vista de pesquisa, não chega na indústria, não chega a ter um uso prático. Então, há 3 anos eu comecei o canal do YouTube e mudei um pouco, de fato, mudei bastante, né, o rumo da minha carreira. Agora eu foco mais na questão da prática, na questão do desenvolvimento de software mesmo. E aí já tenho falado com vocês sobre isso, né, que tenho estudado muito sobre desenvolvimento de software, com vários livros aí, com os livros do Uncle Bob, em particular o Clean Architecture, do qual aí também saiu a ideia do meu próprio livro, Arquitetura Limpa na Prática. Também li outros vários livros, o Pragmatic Programmer, que é espetacular. Eu reli o Test Driven Development by Example, do Kent Beck, porque de fato o TDD para mim é o meu modo default de programar. Eu li também o Growing Object-Oriented Software Guided by Tests, que é uma abordagem diferente, mas de TDD também. Eu li o Working Effectively with Legacy Code, do Michael Feathers, que coloca várias abordagens, né, de como lidar com o software legado. O Architecture Patterns with Python, cuja ideia é usar esse ferramental de Domain Driven Design, por exemplo, de DDD, no mundo do Python. Ele também fala de Event Driven Architectures, ele fala sobre microserviços, usa o TDD, então esse livro ele é bem completo, eu também recomendo muito para quem quer aprender a utilizar essas coisas na prática. Mais recentemente eu li o System Design Interview para pegar um pouco mais essa ideia de arquitetura de soluções ou de infraestrutura, e agora eu estou lendo Elegant Objects lá, de programação orientada a objetos mais pura. Então assim, toda a literatura que eu tenho estudado nesses últimos anos, ela vai mais no sentido da prática do desenvolvimento de software. E de fato, eu tenho mais desenvolvido software, mesmo que em projetos pessoais, do que desenvolvido pesquisa em engenharia de software. E também tenho criado conteúdo aqui para vocês no YouTube, conteúdo lá no LinkedIn. Escrevi o livro Arquitetura Limpa na Prática. Então, assim, a minha carreira ela mudou muito, né? Agora é muito mais sobre a prática de desenvolvimento de software. Então, pensando nisso, eu tive a seguinte ideia, que era mesmo sem deixar de ser professor universitário, sem deixar a minha dedicação exclusiva à docência, porque de fato, como professor, dedicação exclusiva, existem maneiras de você também colaborar em outros projetos fora da universidade, respeitando algumas regras, né? Que de fato tudo que eu faço é respeitando essas regras, pedindo aprovação para a universidade. Eu pensei nisso, né? Seria muito legal eu, de fato, ter um trabalho, participar de projetos de desenvolvimento de software reais, como um desenvolvedor, como um engenheiro de software. De fato, a minha primeira tentativa, né, a minha primeira ideia foi conversar com gente que eu conheço da indústria. Minha primeira tentativa não deu muito certo porque, de fato, a empresa que eu tentei fazer esse tipo de projeto, ela congelou as contratações. Então, é uma startup e com essa crise que teve aí, ela congelou as contratações. Então, eu não consegui completar lá o processo seletivo, porque a ideia era participar do processo seletivo e, obviamente, depois a gente fazer uma coisa que também respeita as regras da universidade. E, de fato, né, depois dessa tentativa, eu fiz uma outra tentativa numa empresa chamada Trio, que é uma empresa espetacular que foi criada em Boston, nos Estados Unidos,
Um dos donos é brasileiro, o outro é meio brasileiro, meio americano. E de fato, eu tinha feito uma apresentação nessa empresa sobre arquitetura limpa, sobre Clean Architecture, em inglês no caso, né, porque a empresa ela é uma empresa internacional, né, tem vários desenvolvedores que são brasileiros, mas tem outros desenvolvedores de outros lugares do mundo. Então, de fato, a língua oficial é o inglês. Então, eu propus lá para o pessoal, de fato, um projeto de consultoria, que vai ser um projeto de consultoria para o lado da universidade, mas na prática fica de fato um trabalho como um desenvolvedor sênior. E eles toparam, então de fato eu vou iniciar esse projeto. Já iniciei de uma maneira informal, mas depois da burocracia da universidade nós vamos começar em novembro de maneira oficial, porque a minha ideia é essa mesmo, né, pessoal? De fato, verificar na prática as coisas que eu estudo de uma maneira mais teórica. Apesar de ter feito vários projetos pessoais, sempre fica alguma coisa faltando. Em particular, da dinâmica do trabalho em equipe dentro de uma empresa de desenvolvimento de software. E também para, de fato, né, testar essas minhas ideias, essa minha filosofia de desenvolvimento de software, para ver se de fato faz sentido, se algumas coisas não fazem, se outras coisas fazem. E é engraçado que, mesmo começando de uma maneira informal lá, a me ambientar na empresa, eu já vi que muitas das coisas que eu de fato acredito, elas, até agora, eu tenho confirmado essas ideias, né? Em particular da questão do teste, né? De focar em produzir software utilizando teste automatizado, a ideia do TDD, a ideia da arquitetura limpa. Então, até agora, eu não mudei de ideia sobre nada. Claro, tinha coisas que eu nem tinha ideia ainda sobre, por exemplo, a questão de desenvolvimento mais colaborativo. Eu não tinha como falar sobre esses assuntos, porque de fato me faltava a experiência. Mas agora eu vou ter essa experiência e de fato vejo que esse trabalho vai me ajudar bastante também com o conteúdo aqui do canal, o conteúdo do LinkedIn e etc. Todo o conteúdo que eu trouxer, ele vai ter um embasamento mais realístico da prática, né? Não vai ser uma coisa, esse cara aí é professor, nunca desenvolveu software para valer, nunca colocou software em produção. Agora esse tipo de crítica não vai mais valer para mim. Então estou muito contente com esse trabalho, com esse projeto. É um projeto de 1 ano, que depois pode ser que seja estendido, obviamente, se tudo for aprovado, claro, na universidade. E aí eu vou trazendo aqui para vocês toda essa minha experiência, né? Se de fato houver algo que eu tenho que ajustar no meu conhecimento. Vocês sabem que eu sou muito aberto, se de fato me provarem, me mostrarem com argumentos e de fato na prática que alguma coisa que eu defendo não funciona, obviamente que eu vou mudar a minha ideia. Eu estou muito aberto a mudar de ideia, não sou nenhum tipo de fundamentalista nesse sentido. Então, de fato, se houver alguma mudança nesse sentido, ou se de fato houver mais confirmações das coisas que eu acredito, eu vou trazer aqui no canal para você. Então, acho que vai ficar mais rico o meu conteúdo aqui, com essa experiência a mais. Então, o vídeo era só para falar sobre isso mesmo, para dividir com vocês essa minha alegria de começar esse projeto como desenvolvedor sênior na Trio. Claro, é um projeto de consultoria, com um número de horas limitado, respeitando esse número de horas que a universidade permite, mas de fato vai ser, né, um trabalho na prática que eu vou poder trazer aqui para vocês e de fato vai ajudar também na minha atividade de docência, porque me parece que muitos professores universitários estão descolados, né, da realidade da indústria, então os falta essa proximidade, essa prática que eu vou conseguir agora ter e acho que isso vai ajudar muito no meu ensino também. Então era isso, mais para frente a gente vai conversando mais sobre esses assuntos, sobre os perrengues que eu vou ter aqui na prática mesmo de desenvolvimento de software dentro da Trio. O projeto do livro de TDD e teste, ele ainda está de pé, mas, claro, né, pessoal, a gente consegue fazer só um número de coisas aí, não dá para fazer tudo. Então eu vou ter que adiar um pouco a escrita e o lançamento desse livro, acho que vai ficar para o ano que vem. Esse ano não vai dar para terminar o livro. Mas o projeto está de pé, o The Wise Dev também está de pé, esse projeto pessoal, que mais para frente pode virar de fato um empreendimento. Então é isso, espero que você tenha curtido de saber desse meu novo projeto. Conto com a tua ajuda e com a tua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.